Boa noite, irmãs. Hoje nós temos o desafio, né, de falar sobre adolescentes. O capítulo é Treinando Adolescentes na Fé Verdadeira, né? Como vocês sabem, né, eu não sou mãe de adolescente, minha filha ainda tem 2 anos e meio, né, mas eu sou professora dos adolescentes da nossa igreja, tá? Na EBD. No entanto, o capítulo, as irmãs que já tiveram a oportunidade de dar uma lida, a gente percebe que o capítulo, assim como todo o livro, né, ele é voltado para o aconselhamento de adolescentes, né? Então, na verdade, esse capítulo é para todas nós, né? Todas nós somos potenciais conselheiras de adolescentes. Todas nós, acredito que se não todas, a grande maioria convive com adolescentes, né? Sejamos mães, sejamos tias, avós, enfim, né? Conhecemos amigos que têm filhos adolescentes, então a gente sempre tem no nosso contexto, no nosso convívio social, o convívio com adolescentes. E mesmo quem não tem, né, no seu contexto familiar, social, tem o convívio dos adolescentes da nossa igreja, né? Nossa igreja tem jovens, tem adolescentes, então nós temos como uma geração assim mais velha que eles, né? Nós temos uma responsabilidade com os adolescentes, com os jovens da nossa igreja, né? Por quê? Porque eles olham para nós e nos veem como modelo, nos veem como espelho, né? Uma vez eu estava lendo em algum livro e achei super interessante que o autor pontuou isso, que nós seres humanos, nós somos naturalmente imitadores, né? Nós imitamos desde o nascimento, lá o bebezinho, né? Ele imita a mãe, o pai, né? Para começar a conseguir falar, andar, e nós imitamos por toda a nossa vida, né? Então, com os jovens, com os adolescentes, não é diferente. E isso é muito claro para mim, assim, porque eu lembro da minha época de adolescente, antes ainda pré-adolescente, né, nos meus 10, 12 anos, como eu muitas vezes olhava mesmo para as mulheres mais velhas da igreja, para pessoas da igreja com admiração, né, pelo empenho em servir, né, pela responsabilidade que tinham, no que faziam. Na época, lógico, né, que assim, eu não tinha tanta clareza por que eu admirava tanto aquelas pessoas, né? Mas hoje, olhando para trás, sei que é por isso. Então, nós temos essa responsabilidade com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, né? Que nós sejamos conselheiras, quer nós precisemos abrir a boca para, de fato, aconselhar, né? Dar um conselho, ou que o nosso conselho seja pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, tá? Então, é isso. Eu vou começar, vou compartilhar aqui com vocês alguns slides e algumas coisas que eu vou falar, principalmente agora no começo e no fim, vão sair desse livro aqui, que é A Idade da Oportunidade. Ele é um livro muito legal, inclusive ele está como leitura recomendada, né, pela autora do capítulo, que a gente está estudando hoje, e ele é muito bom, principalmente para pais de adolescentes, e logo agora no começo eu vou usar um pouquinho do que o autor fala. O autor é o Paul Tripp. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então vamos lá, né? Quando a gente fala da adolescência, a gente logo, né, fica de cabelo em pé. É a nossa primeira, assim, reação. Ai, meu Deus, lá vem um adolescente, né? E por quê? Porque o conceito de adolescência, o conceito secular, né, está assim impregnado em nossa mente, né? Na nossa mente, no nosso coração, aquele conceito de adolescente, assim, um extraterrestre, né, que caiu na minha porta, na minha igreja, e agora o que é que eu faço com essa criatura? E é um conceito que ele coloca o adolescente como um pacote ali, né, que é vítima dos seus próprios hormônios, é um pacote cheio de hormônios ali que está prestes a explodir, e tudo que ele faz, tudo que ele fala é em decorrência desses hormônios que estão fervilhando, né, dentro dele, é como se meio que ele não tivesse o controle das suas ações. Às vezes a gente olha assim para o adolescente, né, era uma criancinha, né, que a gente pegava no colo, que era meiguinha, e de repente aquele anjinho virou um gremlin,
né? E a gente tem esse conceito na nossa mente. E, assim, eu não estou dizendo que a adolescência é fácil, não é, né? Mas a autora, a própria Bíblia, né? O Senhor, através da Bíblia, nos convida a ter uma visão diferente da adolescência, né? Uma visão mais otimista, digamos assim. O autor do livro, do Idade da Oportunidade, ele fala também isso, né? Que muitas vezes nós adultos, né, os pais, olham para essa fase da adolescência simplesmente como uma fase com instinto de sobrevivência, né? Tudo que eu quero nessa fase é que meu filho, assim, que eu saia, né, dessa fase com a minha sanidade mental, né, com o meu casamento ainda em pé e com essa criaturinha, né, com esse adolescente chegando à vida adulta assim inteiro, né, sem faltar nenhum pedaço. Então, às vezes a gente tem só esse objetivo, né, com a adolescência, esse instinto de sobrevivência, e o autor ele vai sugerir que a gente mude um pouco a visão, né, que a gente tenha um instinto assim, que a gente olhe realmente para essa época como uma época de oportunidades, como uma época que a gente vai usar e as dificuldades para conseguir acessar o coração dos nossos adolescentes, né? Então, porém, a Bíblia, quando ela fala, né, da juventude, ela não nos deixa assim sermos ingênuos, né, de achar que essa fase é uma fase como qualquer outra, né, que um jovem é igual a um adulto. Não. É tanto que Paulo, lá em 2 Timóteo 2:22, né, quando ele aconselha a Timóteo, o jovem Timóteo, ele diz: Timóteo, fuja, né, dos desejos malignos da juventude. Por quê? Porque essa fase tem, né, e traz tentações, né, que vão afligir de forma mais intensa os jovens, os adolescentes. Então, é sim uma fase diferente, é uma fase peculiar. E é uma fase desafiadora mesmo, né? Não vou dizer que é fácil. Já fui adolescente, trabalho com alguns adolescentes e com certeza é uma fase muito desafiadora, né? Para os pais, para a igreja, mas não vamos nos assustar, né? Com esse conceito do mundo e vamos ver realmente como um tempo de oportunidades para nós. A época da adolescência também é uma época que normalmente ela é caracterizada assim pelas questões de lutas com a fé, né? E isso não é uma coisa assim extremamente ruim, incomum, né? Não vou dizer ruim, mas não é incomum. É natural, é meio que natural da idade. Por quê? Porque quando a gente tem uma criancinha pequena, né? Tudo que a gente fala, tudo que os pais falam, né? Tudo que a tia na igreja vai falar na EBD, eles vão aceitar como verdade, né? A gente ensina a historinha da Bíblia, a gente ensina o versículo, eles vão internalizar isso, né? E vão ter como verdade. As crianças, elas não questionam, né? O que os pais falam, o que os adultos falam. Então, quando essa criança ela vai crescendo, ela vai entrando nessa fase da pré-adolescência, adolescência, juventude, né? Ela vai começar a questionar naturalmente, né? Sim, mas por que isso é desse jeito, né? Por quê? Porque a Bíblia, né, é a minha única regra de fé e prática. Ele vai começar o adolescente a fazer questionamentos. Ele vai perceber que existem pessoas inteligentes também que pensam diferente, né? Um professor da escola, um professor da universidade. Então, é uma fase que já traz consigo esse próprio desafio, né? De lutar com as questões da fé. E aí, a gente partindo para o nosso capítulo, né, propriamente dito, a autora, ela começa, eu vou só interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, a autora, ela começa nos mostrando situações que acho que todos nós já vivenciamos na igreja, né, na nossa família, de jovens que nasceram no meio cristão ou que estavam com a gente há muito tempo, né, que eram ativos na igreja, e de repente ali, né, durante a sua juventude, eles se afastam, né, como a gente diz, eles se desviam, né, eles não querem mais o compromisso com o Senhor. E aí a gente, né, mil questionamentos na cabeça, principalmente os pais e as mães, né, meu Deus, o que eu fiz de errado, o que aconteceu, cadê a promessa de Provérbios 22, né? Aí a autora até esclarece também algo que a gente já conversou, acho que aqui em outras lições, né, que Provérbios 22:6, que diz, né, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele, não é uma promessa, né? Então,
que a gente não olhe para esse versículo como uma promessa. Provérbios, ele é um livro de sabedoria, um livro de conselhos. Então, esse versículo, né, ele é um conselho para nós. Então, não vamos usar esse versículo para julgar um pai e uma mãe, né, para julgar nós mesmos. Olha aí, né, aquela mãe, aquele pai não ensinou no caminho, por isso que se desviou. Não é isso. É um conselho. E o que esse conselho está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que é nossa responsabilidade, né, que é a responsabilidade dos pais, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, né? Lá em Deuteronômio, ele diz, né, ensine a todo momento, né, andando pelo caminho, ao deitar, né, ao sentar à mesa. Então, é a responsabilidade dos pais ensinar a todo o tempo. E é provável que você fazendo isso, o seu filho, o seu adolescente, o jovem da sua igreja, ele permaneça nesse caminho, né, se ele for ensinado nessa verdade. Porém, né, em última análise, essa decisão é uma responsabilidade dele, né? Não vai caber a nós, como mães e como pais, né, forçar e dizer você vai ficar aqui e ele vai aceitar. Não, ele vai, no fim das contas, quem vai tomar essa decisão é ele. Então, a nossa parte é essa, né? A parte que nos cabe é ensinar, é instruir, é dar a direção. Mas a autora, ela já nos ajuda aí também, né? Nos mostrando que existem alguns desvios no caminho que podem atrapalhar o adolescente na caminhada cristã, né? O jovem, o adolescente na caminhada cristã. E nós também temos que ter a sabedoria de identificar esses desvios, né? Antes que o nosso adolescente, né, que o jovem da nossa igreja passe por ele, né, e se atrapalhe ali chegando naquele desvio. Então, cabe a nós também ficar atentos. E aí eu separei aqui separei os tópicos que ela fala, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pronto. O primeiro desvio que a autora traz é que nós tendemos a ter o foco em atividades e em comportamento externo. Então, nós temos essa tentação muito grande de manter o foco em atividades. Lógico, né? Nós temos filhos na igreja, nós queremos que a igreja proporcione atividades para os nossos filhos, proporcione, né, eventos, momentos. Isso é importante, sim, né? Não vamos tirar a importância disso. Porém, não deve ser o objetivo final. E lendo essa parte, eu lembrei muito do pastor Edward, porque na época que que ele era o pastor de jovens, né, da gente lá na 12, a gente, pastor, essa juventude está muito dispersa, os jovens estão muito dispersos, a gente precisa fazer evento, está precisando disso, está precisando daquilo, e o pastor sempre dizia para a gente, olha, o evento é bom, fazer evento é bom, mas não é o evento que vai, né, trazer o coração, né, desses jovens, não é o evento que vai fixar os pés deles aqui. E ele dizia muito isso para a gente. E a gente, não, mas tem que ter, mas tem que ter. E ele sempre, não, mas não é, pode ter, é importante ter, mas não é isso, esse não é o objetivo final. Ele sempre puxava a gente para isso, e eu só lembrei dele fazendo essa lição, essa facilitação. Então, a gente tem essa tentação, né, de querer, de dar mais foco, né, para atividades e para eventos e para esse tipo de coisa, do que um ensino mesmo sólido da palavra. E nisso muitas igrejas também acabam infantilizando assim, né, os jovens, os adolescentes, infantilizando a capacidade deles. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque o mundo não infantiliza nossos adolescentes, nossos jovens, né? O mundo prega tudo o que quer para eles. E nós precisamos mesmo dar bases, né? Bases sólidas para eles da palavra de Deus. Então, a segunda grande tentação aí, né? É o foco no comportamento. E eu acho que isso é uma tentação para os pais de qualquer idade, né? Porque eu me vi também muito aí. Olivia tem 2 anos e meio, e muitas vezes, por exemplo, quando eu estou na igreja, a minha preocupação é que ela não grite, né? Que ela fique sentadinha, que não atrapalhe as pessoas, que não atrapalhe o culto. Então, o meu foco está no comportamento dela, né? Eu quero que ela se comporte bem. Mas esse não deve ser o nosso foco, da mesma forma com os adolescentes, né? O nosso foco não deve ser que ele seja um bom menino, que ele tire boas notas, né? Que ele não seja, que goste de ir para a balada, de chegar de madrugada em casa, né? Te deixar preocupado. Isso é bom, ter um comportamento, né?
ter um comportamento assim é bom, mas o nosso foco não deve ser isso, né? Que ele seja tenha um comportamento de cristão. O nosso foco deve ser que ele tenha um relacionamento com Cristo. Então, muitas vezes a gente está muito preocupado com o comportamento externo dos nossos adolescentes e pouco preocupado com o coração, né? Com o que está mesmo por trás. Então, esse é o primeiro desvio que nós temos que ficar atentas, né? Para que os nossos adolescentes não caiam nisso. O segundo, deixa eu ver se eu consigo passar. Pronto. O segundo desvio que a autora fala, promover a autoestima. Eu coloquei esse gráfico aí que eu tirei de um site de psicologia, né, e educação, que ele mostra que a autoestima do adolescente, né, dá uma caída. Quando é criança é uma autoestima elevada, né, e quando chega na adolescência ela dá essa caída. Então nós temos essa tentação também, né, essa tendência de promover essa autoestima do jovem, do adolescente. E por que que isso é perigoso? Porque nós vamos desenvolver no nosso adolescente um senso de privilégio, né? Eu sou, né, a menina, eu sou o cara. Então, esse massageio assim do ego dessa forma muito autocentrada, ela vai ser uma barreira para que o nosso adolescente, para que o jovem entenda a gravidade do pecado, que ele entenda que ele necessita de um salvador, né? Então ele vai olhar para si e vai pensar assim, mas eu sou bom filho, eu sou bom, né? Eu sou bom aluno, eu não preciso, eu estou bem, né? Tá tudo muito bem. Então, vai ser uma barreira para ele realmente entender, né, a necessidade de salvação, vai ser uma barreira para ele entender a gravidade do pecado dele, a ofensa ao Senhor. Então, em vez de nós focarmos na autoestima, né, que vai ser um problema da adolescência normal, decorrente, né, da adolescência, nós precisamos apontar a identidade do nosso adolescente em Cristo. Nós precisamos mostrar a ele a identidade dele em Cristo. Esse deve ser o foco, né? É isso que a autora coloca para a gente. O terceiro desvio é um entendimento superficial da salvação. Ela coloca que muitos jovens e adolescentes, se a gente for perguntar, né, o que é salvação, né, como você é salvo, né, eles não vão conseguir explicar com profundidade. Vão dar aquelas respostas genéricas, né, de que a gente aprende ali quando é criança, tem que aceitar Jesus, né, tem que ir na frente, no apelo, e muitos ainda acabam achando que é assim, né, que você tem que ir no apelo, levantar a mão. Então, não entendem com profundidade, né, o processo da salvação. E a solução para tudo isso é o quê? É que nós devemos apontar para eles o destino, apontar para eles o objetivo maior. E qual é esse objetivo maior? É a vida eterna, né? Nós precisamos mostrar a eles o valor da eternidade em relação a essa vida que é temporária. Mas nós só vamos poder fazer isso se o nosso foco também estiver correto, né? Se nós também tivermos esse foco. A autora, inclusive, coloca uma pergunta aqui que eu escrevi. Ela pergunta assim: será que as igrejas e lares de hoje estão identificados demais com a vaidade dos anos transitórios vividos nessa terra? Então, se nós estivermos com os nossos olhos nas coisas desse mundo, nas vaidades desse mundo, nós não vamos conseguir apontar para eles, né, o destino correto. Aquela coisa, né, que a gente falou no começo. Nós precisamos primeiro, o nosso maior aconselhamento aí vai ser o nosso exemplo, vai ser a nossa vida, né? Se eles veem que o que a gente fala não casa com o que a gente faz, com o que a gente é, eles não vão, né, acreditar, né, no nosso discurso. Então, precisamos ajustar o nosso foco para conseguir apontar o destino certo para eles. E nós precisamos buscar acessar o coração dos nossos adolescentes, né, dos nossos jovens. O coração e os pensamentos são a morada da identidade deles. E logo no começo eu coloquei no slide, esqueci de mostrar aqui, que muitas vezes a gente pensa que nessa idade, né, a guerra que está sendo travada com o adolescente é aquela guerra biológica, né? O hormonal e todas as mudanças é uma guerra biológica, mas a guerra real que está sendo travada na vida dos nossos adolescentes é uma guerra de coração, né? É uma guerra pelo coração deles. Então, o que
tem o nosso coração, né, controla a nossa vida. A gente viu isso, né, por todo o livro, em todos os capítulos, sempre acaba apontando um pouco para essa questão, né? E o coração e os pensamentos do adolescente não são diferentes. Então, nós precisamos fazer com que eles examinem biblicamente a identidade deles, né? A identidade deles em Cristo, que eles examinem biblicamente o coração e os pensamentos deles. Esse é o nosso grande desafio. E aí a dica que a autora dá, né? Estude o Sermão do Monte com os seus adolescentes. Ela, inclusive, destrincha, né, o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, algumas das bem-aventuranças, né? Ela vai destrinchando e mostrando como é que a gente tem que abordar, né, cada uma dessas bem-aventuranças, para que o jovem, o adolescente, ele vá refletindo, né, sobre o coração dele. Então, eu não quero me delongar nessa parte, porque eu quero mostrar um pouquinho também de uma outra parte desse livro, Idade da Oportunidade. Mas a dica da autora é muito boa, a gente pode usar lá na igreja, né, na classe de jovens e adolescentes, e principalmente acho que os pais também em casa podem tomar isso, né, essa dica aí, e usar mesmo, estudar com seus filhos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. É uma dica legal e que eu acho que vale muito a pena o investimento. Então, agora, eu queria mostrar para vocês mais uma partezinha desse livro, Idade da Oportunidade, certo? O autor, ele começa um capítulo aqui perguntando se nós nos lembramos de como era ser adolescente, né? Você se lembra de como era ser adolescente? E aí a gente pode dizer, mas os adolescentes, hoje é muito diferente, né? Tudo muito diferente do meu tempo. Na minha época não tinha isso, não tinha aquilo. E realmente, né? O mundo está muito diferente, está mudando muito rápido. Inclusive, em uma das aulas eu disse isso a eles. Eu disse, gente, eu era adolescente há um dia desses, né? E hoje já está tudo muito diferente. Na minha época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, né? Se a gente quisesse entrar na internet, tinha que esperar da meia-noite em casa, né? Aquela internet de escada. Então, o contexto que eu vivi de adolescência há, sei lá, 10 anos atrás, é totalmente diferente hoje. No entanto, né, algumas coisas não mudam, né? Os conflitos do coração, né, não mudam, os medos, as inseguranças, essas coisas permanecem. E quando a gente quer se conectar com o adolescente, a gente tem que lembrar disso, de como era ser adolescente, né? A importância das amizades, né? Os problemas nossa, pareciam ser tão grandes, né? E às vezes a gente acaba não dando a importância aos conflitos, né, dos adolescentes, porque a gente acha que é besteira, que não tem importância. Mas se lembre de quando era você o adolescente, né, que você achava importante. E que muitas vezes tem a questão também de que eles não sabem como lidar, porque eles estão passando pela primeira vez por aquilo, né? Nós já passamos por tentações, por problemas, né? E muitos desses problemas que nós já passamos e que nós ainda passamos na vida adulta, os adolescentes também passam, só que eles estão passando por aquilo pela primeira vez, né? Então, tudo é novidade, tudo é novo. E nós precisamos ter essa sensibilidade quando vamos conversar com eles. E o que a Bíblia diz, né? Sobre esse período conturbado da vida. Primeiro é que a palavra adolescente não aparece na Bíblia, né? Esse termo, ele é relativamente novo, então na época bíblica é juventude, né? Criança, juventude, né? E vida adulta. Porém, a Bíblia traz muitos princípios que nós podemos aplicar aos adolescentes. O Paul Tripp, né? Ele trouxe para a gente, destrinchou para a gente 6 tendências da juventude que estão descritas nos 7 primeiros capítulos de Provérbios. Então, os 7 primeiros capítulos, como eu disse, né, Provérbios é um livro de sabedoria, de conselhos. Então, é o pai aconselhando, né, o filho. Frequentemente a gente lendo vai encontrar, né, meu filho, né, escute a orientação, né, do seu pai, o ensino, tal. Então, nesses 7 primeiros capítulos, o Paul Tripp traz 6 tendências da juventude
que, para você ver, né, não mudou, é a mesma, né, desde a época bíblica e continua sendo a mesma hoje, nós vamos ver agora. A primeira é que os adolescentes não têm anseio por sabedoria ou disciplina. A maioria dos versículos de Provérbios, a gente vê que o pai é o pai aconselhando o filho, né? E vários deles aconselham o filho a buscar sabedoria, né? Fala sobre a importância da disciplina. E por que isso? Porque o pai sabe que o filho precisa, né, da sabedoria. Se ele não precisasse, o pai não citaria isso, né? Mas ele cita, né, o autor cita várias vezes, porque é algo que o adolescente e o jovem por si só não tem, né? Mas ele acha, né? A maioria dos adolescentes, eu coloquei aqui, pensa que é mais sábio do que realmente é. Então, ele não vai naturalmente chegar para nós, né? Para um pai, para uma mãe, para um irmão da igreja, para um professor. Ele não vai chegar naturalmente, sentar na nossa frente e dizer, professor, né? O pai, mãe, você é tão sábio, eu vou sentar aqui para absorver um pouco dessa sabedoria, né? Fale aí para mim um pouco. Eles não vão, porque eles já acham que são sábios, né? Então, nós precisamos ter sabedoria para ganhar os nossos adolescentes. E aí o Paul Tripp dá algumas dicas práticas, né? Primeiro, evite os confrontos rudes, né? Os conflitos verbais com seus adolescentes, porque isso vai criar uma barreira, né, entre vocês. O segundo, se prepare antes de falar sobre um assunto importante ou delicado. Então, se você vê que foi um assunto importante, foi um problema que aconteceu, né? E você está vendo que você vai explodir, né? Que você precisa se acalmar primeiro, né? Se acalme, ore, busque na Bíblia orientação sobre aquele tema específico, né? Converse com seu marido, converse com seu cônjuge e depois você vai, né, calmamente no seu filho, no momento certo, na hora certa, né, no local e na hora certa. Não faça isso diante de pessoas, né, porque vai envergonhar. Não faça isso no momento que você vai ter muita atividade, tem muitas atividades para fazer, né? Nossa, eu só tenho aqui 15 minutos para conversar com ele, porque eu vou trabalhar, porque eu vou levar ele no futebol. Então, escolha um momento que seja calmo, que não tenha muitas atividades. E eu estou procurando aqui um exemplo. Pronto, um exemplo que ele deu aqui no livro, e eu vou ler rapidinho só uma partezinha do que ele fala. Ele diz assim, ó, às vezes eu começo a falar com um de meus filhos e vejo minha esposa atrás dele, gesticulando sem parar para mim. Ela não está orientando navios. Ela está me dizendo que eu não estou pronto para ter aquela conversa. Eu preciso de mais tempo para me preparar, né? Considerando biblicamente questões em discussão, falando com a minha esposa, orando por meu filho e por mim mesmo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De entender que agora não é o tempo. Então, dessa forma, a gente ganha nossos filhos para a sabedoria, né? Nossos adolescentes. O segundo ponto é que os adolescentes têm uma tendência ao legalismo, né? E Provérbios, ele não é um livro de certo e errado. Ele é um livro que vai nos fornecer duas visões de mundo. A visão da sabedoria e a da tolice, a da estutícia, né? E o adolescente, ele tem essa tendência. Então, não caia nessa armadilha de discutir com o adolescente o até onde, né? Ele fala também no livro que eles, né, os adolescentes, vão te levar a discutir sobre limites, envolvendo você em conversas para saber até onde podem ir e respondendo mais tarde. Mas eu fiz exatamente o que você me disse para fazer, né? Então, assim, não caia nessa armadilha do até onde, né? Ao invés disso, foque nas questões do coração por trás dos comandos, por trás das regras, né? Então, a gente precisa fazer eles entenderem que a diferença, né, entre a pureza interior e um simples cumprimento farisaico de um dever, né? Os adolescentes gostam muito disso, né, do até onde, porque eles querem andar ali naquele limitezinho. E a questão é a gente fazer eles entenderem, né, a motivação do coração. A terceira tendência, né, dos adolescentes é a insensatez na escolha das companhias. Se tem, né, gente, assim, um grupo de pessoas que escolhem mal as companhias são os adolescentes, né? Em geral, lógico que tem exceções, mas no geral eles são, assim,
escolhem muito mal as amizades, né? Ou sempre tem um amigo ou outro que a mãe não gosta, o pai não gosta, sabe que não é boa companhia. Tanto é que Provérbios traz diversos conselhos sobre amizade, né? Fala sobre a influência das más amizades. O pai sempre aconselha o filho a não, né, a se afastar das más influências. Então, é algo que é recorrente na vida do adolescente e que, quando formos tratar desse assunto com eles, nós precisamos ter cuidado na forma como falamos dos amigos deles, né? Porque na adolescência, a amizade é algo que é muito importante. Então, se nós chegarmos para eles usando termos pejorativos ou de alguma forma difamando aquele amigo, mesmo que a gente saiba, né, que é verdade o que estamos falando, né? Se nós já chegarmos para o nosso adolescente difamando aquele amigo, ele vai, né, criar um bloqueio, criar uma barreira, né? E automaticamente não vai mais nos ouvir. Então, em vez da gente ir direto ao ponto e dizer a ele que aquele amigo não presta por isso, por aquilo, que ele não devia andar com aquela pessoa, nós precisamos fazer boas perguntas a ele, né? Em vez de nós fazermos afirmações, nós devemos fazer perguntas para fazê-los pensar sobre aquele amigo, sobre aquela amizade, né? O porquê daquela amizade, quais ali as motivações, os desejos. Então, é uma forma da gente abordá-los sobre a amizade. O quarto ponto é a suscetibilidade à tentação sexual. Esse é um tema que nós precisamos levar a sério quando falamos de adolescentes e de jovens, principalmente porque a nossa cultura tem distorcido demais, né? A questão da sexualidade humana. O autor, ele tem 2 filhos, né, adolescentes. Ele disse que a primeira conversa que ele teve sobre sexo com os filhos são 2 meninos. Um tinha 11 anos e um tinha 9. E aí eu lembrei do Instagram de uma psicóloga que até as meninas uma vez já colocaram no grupo, né? Algo sobre ela. E ela trata disso, é muito bom o conteúdo dela. Ela trata dessas questões, né, de como a gente abordar essas questões de sexualidade com criança, com adolescente. E ela disse que até os 9 anos, eu fiquei, gente, mas 9 anos, até os 9 anos, os nossos filhos já tiveram, assim, já foram expostos a algum tipo de informação sobre sexo e sobre sexualidade. Né? E a gente pensa, meu Deus, mas não, porque eu monitoro, né? Eu monitoro televisão, eu monitoro computador, eu não deixo ver, eu não de... Mas, assim, eles têm coleguinhas na escola, né, que às vezes já conhecem mais coisas do que eles e falam alguma coisa. Então, eles já, até os 9 anos, ela disse que as crianças já têm esse tipo de, alguma informação, né? Já ouviu alguma coisa em algum lugar, por alguém. Então, essa conversa precisa acontecer o mais cedo possível, né? Com os nossos filhos, principalmente para que a visão que eles tenham de sexualidade, de sexo, seja a visão bíblica, né? Não seja a visão desse mundo, que é totalmente distorcida de todas as formas, né? O quinto ponto é a ausência dessa perspectiva escatológica. O foco dos adolescentes está somente no presente, né? Eles estão enterrados no mar de problemas e de situações que acontecem com eles no hoje. Então, eles não têm essa visão de futuro, não têm essa perspectiva de céu, de eternidade. Para eles é algo muito distante, né? É algo muito, muito nossa, vai demorar muito tempo, eu não preciso pensar sobre isso, né? E o nosso desafio é também mudar, como a gente já falou, né, pelo livro, mudar esse foco deles, e ensinar os nossos adolescentes a mentalidade da colheita, né? E essa mentalidade da colheita, do que o homem plantar isso, semear isso também colherá, né? É interessante porque muitas vezes a gente ensina essa mentalidade da colheita aos nossos filhos e jovens e, né, e sobrinhos e tal. A gente ensina com relação muitas vezes a vida financeira, acadêmica, né? Você precisa estudar, você precisa se dedicar aqui para que lá na frente você, né, tenha um sucesso financeiro, um sucesso profissional, que você consiga isso, consiga fazer o que você quer. Então, nós ensinamos a mentalidade da colheita nessa questão e nós esquecemos da principal, né? Que é a colheita, a mentalidade da colheita no nível espiritual, né? Do que nós fazemos tem consequências futuras, tem consequências eternas.
Então, precisamos apresentar diariamente isso para eles. E o sexto e último é a falta de conhecimento do coração. O jovem, o adolescente, não conhece bem o seu coração. Provérbios 4:23 diz que acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige toda a sua vida. Então, mais uma vez a gente volta à questão, né? Não devemos simplesmente educar comportamentos. O nosso foco não deve ser em mudar comportamento, não deve ser em ter um filho simplesmente exemplar, né? Se for, é muito bom, né? O comportamento também é fruto, né? A gente sabe que quem está em Cristo frutifica, mas o nosso foco não deve ser, o foco inicial não deve ser esse. Então, essa é eu acho que é o maior desafio, né, para os pais e para a igreja, é buscar realmente acessar o coração, né, dos adolescentes e dos jovens. Deixa eu ver aqui. Eu não quero falar muito, eu vou só dar algumas considerações finais, porque eu quero que no final a gente tenha um tempinho para debater e que as mães também de adolescentes enriqueçam aí a nossa noite, né? Então, assim, só para terminar, ainda com relação à questão do conhecimento do coração, né? Ele faz algumas perguntas para nós pensarmos. Ele diz assim, o autor: sua conversa com um adolescente vai além da solução de problemas circunstanciais e de relacionamento? Você o ajuda a examinar o coração por trás do problema? Então, quando você senta com um adolescente para dar um conselho, seja ele seu filho, seja ele seu sobrinho, seu neto, um adolescente da igreja, seu foco é só em resolver aquele problema, né, que ele está te apresentando? É um problema com os pais? É um problema de namoro? Seu foco é só resolver aquilo? Ou você está ajudando ele a examinar o coração dele, a examinar o que está por trás daquele problema? Então, isso é ajudá-lo a conhecer o seu coração. Então, só para finalizar, o que eu tinha para falar é que a gente precisa ver essa fase da adolescência, né, como uma fase de preparação, né, não simplesmente com a mentalidade de sobrevivência que eu falei no início, né, queremos passar por essa fase, chegar ao final dela vivos, né, como pais, né, como família, como igreja, mas que nós realmente vejamos como uma fase de oportunidade, como uma fase de prepará-los, né, para a vida, não só para a vida secular, mas também nós prepararmos eles para seguir o caminho, né? Nunca a autora do nosso livro, do nosso capítulo, né? Ela também fala, não tenha medo de dizer ao jovem que a jornada dele não será fácil, né? Que a jornada pela frente não será fácil. Não tenha medo de dizer isso. Pelo contrário, a gente deve dizer, né? Para que quando chegue lá na frente e ele encontre uma dificuldade, ele não desista, né? Ninguém me contou que ia ser difícil, né? E desista. Nós precisamos lembrar eles mesmo, né? Que a porta é estreita. Uma das coisas que eu achei também muito interessante, que anotei, que o Paul Tripp diz, é que a família é a primeira comunidade de aprendizado de Deus. E é assim que nós devemos ver a nossa casa, né? A nossa família. A igreja nos dá o suporte, a igreja é importante, né? A EBD é super importante. As atividades da igreja são importantes, são boas, mas tudo começa na nossa casa, como sabemos, né? E, por fim, não vamos esperar grandes crises da adolescência para que a gente aconselhe os nossos adolescentes, né? Então, não espere acontecer aquele problema, né, bombástico, mirabolante, para sentar com o adolescente e conversar com ele, né? E ensinar a ele princípios, né? Esses ensinamentos de princípios que vão ficar no coraçãozinho deles são aqueles do dia a dia, né? São aquelas pequenas coisas. E eu gosto muito de assistir série, né? E eu assisto uma série com Marcela, que é This Is Us. Nós assistimos essa série, né? Que é um drama assim, familiar, conta a história da família. E eu acho super interessante, porque quando eles falam do pai, o pai deles já faleceu, né? E quando quem assiste aqui sabe, quando eles falam do pai, quando eles lembram dos ensinamentos que o pai passou para eles, são os ensinamentos nas coisinhas bobas do dia a dia. São em situações assim super comuns, né? E eles relembram aquele momento da infância e relembram aquele ensinamento. E eu me lembrei muito disso, e é desse jeito, né? E por fim, a autora também encoraja, né, aquelas mães que têm filhos que não estão no caminho do Senhor, né? Encoraja
não discutir, não punir, né? Não tratar com esse tipo de comportamento, assim, de punição, de briga, né? Mas que a gente realmente, né, ore, confie no Senhor, né? Entregue ao Senhor os nossos filhos, não é fácil, né? Não deve ser fácil para uma mãe, para um pai que criou um filho no caminho do Senhor, né? Vê-lo de repente se afastar, mas precisamos orar por eles, né? E lembrar que o Senhor é quem faz a obra na vida deles, né? E é isso que eu tinha para falar. Eu espero que agora as mamães dos adolescentes aí nos complementem, nos ajudem, Marcela.